E aí, tá preparado? Tá preparada? Confortável na cadeira? Hoje a gente vai voltar a falar de história do Brasil. E o assunto é longo. Não tão longo quanto esse período que a gente está vivendo, né? Vai precisar de uns 4 anos no ensino médio para ensinar. Mas por enquanto a gente vai falar de períodos anteriores. Vem comigo que eu te mostro. Muito bem, espero que todos estejam muito bem preparados para a gente começar a falar. É um assunto realmente extenso, então eu vou dividir em duas aulas, tá? Primeiro falar sobre os aspectos que permearam esse segundo reinado e no segundo falar sobre o declínio, a crise desse segundo reinado que levou à República. Então, se você quer receber todas as aulas, já aproveita para se inscrever aí no canal para não ficar de fora de nenhum. Vamos começar? Vamos lá. Muito bem. O período que vamos ter o segundo reinado, a gente vai começar falando dos aspectos políticos, tá? Vai de 1840 a 1889, quando Dom Pedro II assume através do golpe da maioridade. Primeiro ponto importante para falar, Dom Pedro, para vocês não confundirem, é aquele velho, Dom Pedro II. O Dom Pedro normal, Dom Pedro I, Dom Pedro normal é ótimo, né? É o novo. Mas como assim, professora? O Dom Pedro II assume novinho e tal. Por isso mesmo, ele precisava ter uma imagem de mais importante, de mais maduro, né? Sincero. Então, quando vocês verem no livro aquele Dom Pedro novinho, bigodinho, esse é o Dom Pedro I. E quando vocês verem aquele velho, sisudo, bravo, esse é o Dom Pedro II. Mas realmente, ele vai chegar ao poder com 14 anos, tá? Na verdade, 14 anos e 7 meses quando ele toma posse no dia 23 de julho de 1840. É o que é chamado de golpe da maioridade, vendo no período posterior ao primeiro reinado, o período das regências, tá? Quando o pai dele foi embora, perdão, para Portugal, Dom Pedro tinha 5 anos. Tadinho, abandonado. Mas ele foi criado para isso, tá? Ele foi criado para ser rei. E quando a gente estuda o primeiro reinado, a gente estuda ele na duração de 9 anos, que foi que ele durou. E agora a gente vai estudar o segundo reinado. E por que eu falei que é longo? Porque ele durou 40 anos a mais só. Então a gente tem 49 anos de segundo reinado. Por isso que eu pedi para vocês ficarem bem confortáveis. Vamos lá? Já bebeu uma água? Arrumou a poltrona? Então a gente pode prosseguir. Bom, qual é a palavra que marca este período? Estabilidade, tá? Pelo menos até 1870 a gente vai ter um período de muita estabilidade. Quando eu falo aí 1870, também estou falando da Guerra do Paraguai, que é quando começa a degringolar as coisas, tá bom? Os liberais e os conservadores brasileiros, no fundo, gente, a gente fala muito disso nessa época de liberais e conservadores. No fundo, se a gente for analisar bem, eles seguiam a mesma linha, tá? Embora paralelas, né? Que seguem juntas. E aí o que Dom Pedro II teve essa sacada. Ele percebeu os dois defendem coisas parecidas. Então eu vou manter um diálogo com os dois. E aí nós vamos ter no Brasil parlamentarismo. Ai, que bonito, professor. Nós nos inspiramos na Inglaterra? Sim. Para fazer o contrário, mas nos inspiramos. Então nós vamos entender aqui que nós tivemos o parlamentarismo às avessas. É para escrever assim mesmo? É, porque vocês vão ver exatamente este termo no vestibular, tá? E nos Enems da vida. Então, em 1448, temos o parlamentarismo às avessas, eu já vou explicar. E em 1857, a política efetiva de conciliação que alternava liberais e conservadores no poder. Então, vamos por partes. Primeiro, o parlamentarismo ele vai ter o seu primeiro formato, né, a ser copiado,
a partir da Revolução Gloriosa na Inglaterra. Como funcionava? As pessoas elegiam representantes que elegiam o primeiro-ministro, tá? E aí, esse primeiro-ministro estava ali para atender os representantes eleitos pelas pessoas, correto? Ele, inclusive, era quem levava ao monarca os problemas que estavam acontecendo e pedia para o monarca interceder se fosse necessário, senão ele era uma figura mais ilustrativa. Eu não vou dizer ele era um figurante, né, como hoje é a rainha da Inglaterra, né, mas ele era uma pessoa que tinha total confiança naquele ministro e intercedia, conversava, né? O ministro ele era um ponto importante ali. Aqui no Brasil, como é que funcionou? O rei nomeou o ministro. Ah, que interessante. E aqui no Brasil, ele continuava tendo poder moderador lá da Constituição de 1824, lembram? Se vocês não lembram, a gente não tem aula do primeiro reinado ainda, porque nós já entramos aqui no segundo reinado. Mas deem uma pesquisada no próprio livro didático de vocês, tem, ou pela internet, tem bastante coisa. O que é o poder moderador? Ele é uma coisa idealizada por Benjamin Constant e muito legal, tá? Porque ele seria um poder que moderava os problemas que pudessem acontecer entre monarcas, entre oposição e situação. Era exatamente um poder para moderar. Aqui ele deveria se chamar poder autoritário, porque na verdade o poder moderador era o seguinte: eu sou o rei, a gente tem o executivo, a gente tem o judiciário e a gente tem o legislativo. Tá? Os três poderes de Montesquieu. Parabéns. Mas eu, com o poder moderador, eu faço o que eu quiser. Vocês façam as leis, votem as leis, executem as leis, julguem as leis, e se eu não gostar, eu tiro as leis. Tá? Ele continuava com aquele poder de ficar mexendo, dissolvendo o gabinete, nomeando ministro. Aqui no Brasil, não se chamava primeiro-ministro, se chamava presidente do Conselho de Ministros, que só muda o nome, tá? Mas eleito pelo nosso, sugerido pelo nosso rei. Vejam que interessante. E a política de conciliação, ela vai funcionar até 1870, com a fundação do Partido Republicano, que aí a coisa ficou mais trash pro lado do rei, né? Porque agora a gente tem um partido que queria a república e vocês vão entender daqui a pouco como é que a gente chega aí. Mas até então, essa política de conciliação funcionava. Então ele via que a coisa estava pesando para ele do lado dos liberais, botava um liberal lá para mandar. Ele via que a coisa estava pesando do lado dos conservadores, ou sai liberal e entra conservadores. E essa estratégia política dele funcionou por muitos anos. Né? Ele realmente foi educado para ser um rei estrategista. Tá? Tivemos alguns momentos que atrapalharam essa estabilidade. Vamos ver aqui alguns deles. São as exceções a essa estabilidade, tá? Em 1840 existiram umas eleições chamadas eleições do cacete. Não, eu não tô xingando a coitadinha da eleição. É porque a coisa foi tão feia que rolou pancadaria entre liberais e conservadores. Baixou o cacete mesmo, então ela tem esse nome, tá? Foi resolvido pelo rei. Depois nós tivemos as revoltas liberais de Minas Gerais e São Paulo, também foi resolvido pelo rei. E aí, em 1848, a Revolução Praieira em Pernambuco, que tem esse nome porque partiu da praia, né, das pessoas que moravam, que tinham comércio e tal. E não foi uma revolução só de liberais e conservadores. Ela foi uma revolução que aí o povo também entrou. Ó, a gente está falando de 1848. Muitas pessoas já tinham tomado conhecimento daquelas doutrinas que nós estudamos lá atrás. Tem um vídeo aqui, quem quiser ver, doutrinas do século XIX, vou deixar o card. Algumas pessoas tomaram contato com isso e elas já queriam república, elas já queriam poder para o povo, né? Começaram a se manifestar. Foi completamente abafada e ninguém fala. Ah, eles queriam se separar, inclusive, tá? Já que não dá para ser uma república no Brasil inteiro, Pernambuco vai ser uma república. Pensa que é só o Sul que quer se separar? Ah, queridos, vocês queriam separar o Nordeste? Ele queria separar da gente muito antes. Então, a gente foi abafada e aí acabou o problema e tivemos mais longos períodos de estabilidade, tá bom? Vamos entender agora os aspectos. Ah, eu quero mostrar uma coisa para vocês antes. Deem uma olhadinha nessa charge que cai muito em vestibular. Esse é Dom Pedro II, muito sério, né? E aí ele tá carregando de um lado um conservador, tá? Que é esse senhorzinho num cavalo. Do outro lado ele tá carregando os liberais. Então ele é a balança que equilibra conservadores e liberais,
tá bom? Para fomentar, para ratificar aquilo que eu falei. E agora a gente vai ver os aspectos econômicos, tá bom? Eu vou dividir em duas partes importantes. Primeiro, café. Café é uma parte muito importante para a gente entender. E as duas fases. A primeira fase é a fase do Vale do Paraíba, tá? No Rio de Janeiro. Vai até 1850, onde o café ele ainda era cultivado em plantation. Quem não lembra, eu já vou falar. E a gente tem a Sociedade dos Barões do Café, a sociedade conservadora fortíssima aqui. Então, assim, o que era plantation? Lembra a colonização lá atrás, primeiro ano, que vocês estudaram? Não lembra? Ah, lembra sim. Plantation é uma forma de cultivo onde você só tem uma cultura, né, monocultura, latifúndio, grande extensão de terra, mão de obra escrava, muito importante isso no plantation, e aquela produção que você faz é toda voltada para a exportação. Lembra o Pacto Colonial, a cana-de-açúcar? Então, eles ainda viviam nesses moldes, tá? Os barões do café, por que a gente fala barões do café? Era uma elite que mandava no país, que pautava o que era necessário no país. Então, a gente vai ter até 1850 essa elite, tá bom? E esse tipo de cultivo. E aí, o que acontece? Saturou aquela terra, né? E o café vai entrar numa segunda fase no Oeste Paulista, que vai de 1850 mais ou menos até a era Getúlio, tá? Década de 1930. Produção se transforma gradualmente, vai ficando diversificada e dinâmica, e a mão de obra escrava vai sendo substituída por mão de obra imigrante. Eu quero mostrar um mapa para vocês entenderem, mas antes disso, eu tenho algumas coisas para falar. O café, ele também foi cultivado durante o século XVIII, mas ele não tinha tanta importância, tá? Ele vai passar a ter importância justamente nesse período já do século XIX, e mais ainda depois na República Velha, tá? No século XX, não à toa que a gente tem República do Café com leite, tá? Quando eu falo de barões do café, eu estou falando de uma sociedade patriarcal e uma elite latifundiária, como eu disse, que pauta aquilo que o governo precisa decidir, tá? Deixa eu achar o mapa aqui para vocês terem uma noção do espaço que o café ocupou. Tá aqui no slide que a gente vai ver depois, mas para vocês terem uma noção. Aonde ele estava, tá? Rio de Janeiro. E para onde, dali do Rio de Janeiro, para onde ele vai partir, tá? Eu vou tentar deixar o link deste mapa na descrição para vocês verem melhor. Voltando. Bom, voltando à segunda fase do café, é importante a gente falar alguns aspectos que vão reverberar na República, tanto na proclamação quanto na República Velha, tá? Então, a princípio, a gente vai ter essa migração que eu falei, o esgotamento do solo na região ali mais próxima ao Rio de Janeiro, e aí ele reverbera para o oeste paulista, tá? Região ali de Marília, Ribeirão Preto, tá? Aquela região mais forte. E o café passa a ser a concentração econômica do país, né? O maior commodity que o país vai ter naquele período. Então, a visão está toda ali no estado de São Paulo, no oeste paulista. A relação da mão de obra ainda vai ser mantida escravos, ela vai ser mesclada com imigrantes, e os imigrantes vão tomando espaço até abolirem a escravidão e ficar totalmente por conta dos imigrantes. Isso vai mudar o perfil da elite de São Paulo, tá? É uma elite que vai se tornando mais republicana e que vai conquistar muito espaço, como eu disse, na República. A mão de obra imigrante vai ser muito importante porque ela vai gerar um início start-up da industrialização no Brasil. Agora eu tenho pessoas que recebem salário e compram. Eu tenho como produzir para vender porque eu tenho consumidores, tá? Em São Paulo começa esse sentimento de república e de federalização, é muito importante a gente sempre colocar essa palavra, porque a necessidade de se descentralizar do Rio de Janeiro, que era a capital, é mais vigorosa aqui no território do estado de São Paulo. Um outro ponto que eu coloquei aqui para vocês analisarem como econômico, mas professora, não é uma lei abolicionista, mas vejam como ela teve importância econômica.
é a Lei Eusébio de Queiroz, tá? De 1850. O que que essa lei fazia? Proibia o tráfico de escravos via Atlântico, através do mar, tá? Foi uma pressão inglesa, e aí essa lei de 1845 aí é muito importante, que é a Lei Bill Aberdeen. Vamos falar sobre isso então. Em 1831, a Inglaterra tinha um poder muito grande ainda sobre o Brasil, e aí precisa voltar lá atrás para vocês entenderem que quando veio a família para cá, fugida de Napoleão, teve todo o apoio da Inglaterra, o Brasil se abriu para a Inglaterra, entrava tudo muito barato deles aqui. Em 1831, eles exigiram que o Brasil acabasse com a escravidão, e o Brasil fez uma lei que a gente chama de lei para inglês ver, porque era uma lei que meio que acabava e não acabava com nada, tá? Só que aí o relacionamento do Brasil com a Inglaterra já não estava tão bom, estavam em crise, tendo muitas DRs. E aí a Inglaterra, em 1845, falou assim: ah, você não vai acabar com a escravidão por bem, então vai acabar por mal. Porque com essa lei de Bill Aberdeen, bonitinha essa palavra, eles vão fazer um policiamento do oceano. É isso que eles vão fazer. Eles vão botar um monte de navio lá, pegou navio levando escravo, é multa para o país e acaba com. Não vai chegar no destino, tá? Então, por que, que a Inglaterra fazia isso? Porque ela era muito boazinha, não é mesmo? Ah, Inglaterra. Uhum. Na verdade, é porque escravo não produz capital, né, próprio. E quem não tem capital não consome. E a Inglaterra estava muito preocupada com a Revolução Industrial e não com a agricultura, tá bom? Tudo que a gente faz tem uma consequência. Vamos ver as consequências desta lei. Ela estimulou a imigração, tá? Estimulou o tráfico interprovincial também e realocou capitais, fazendo com que a indústria tivesse espaço, o que a gente chama de Era Mauá. Então vamos explicar. O que, que seria o tráfico interprovincial? Eu não posso mais trazer escravos de fora. Existem províncias como São Paulo, por exemplo, que está sobrando mão de obra escrava porque eu estou adotando mão de obra imigrante. O que, que eu faço? Eu vendo esses escravos a preços alarmantes, tá? Então as pessoas querem comprar escravos, elas têm que pagar um alto preço por isso, e lógico que vai rolar uma reclamação pesada, tá? Mas a escravidão não acaba, ela vai ter tráfico dentro do país, que isso não está proibido. Né? E a realocação de capital é um ponto importante. Por que, que a gente chama de Era Mauá? Existia um senhor chamado Barão de Mauá, né, a nominação dada a ele. Ele era um visionário. Ele já via o país industrializado, ele via o quanto era importante uma infraestrutura, tá? Então ele era um investidor que vai acabar completamente descredibilizado e falido por as nossas elites conservadoras. Eu já volto nesse assunto. O dinheiro que eu não gastava comprando escravos, eu posso realocar. Eu não estou mais comprando escravos, eu recebo os imigrantes e eu vou ter muito lucro com isso também. Então eu vou pegar esse dinheiro e eu começo a investir em indústria para produzir produtos que os meus imigrantes agora vão comprar. Eu tenho um público consumidor dentro do país, uma massa consumidora, e eu posso produzir e ter lucro, ao invés de gastar o dinheiro com o escravo. Não faço mais isso, tá? O que, que esses imigrantes produziam que eu posso a indústria brasileira, ela começa com o quê? A gerar o quê para ser produzido? Eita, nós, para ser consumido por esses imigrantes. Produtos de higiene, produtos alimentícios, roupas, tá? Então é isso que vai ser trabalhado. Só que essa indústria, ela requer uma infraestrutura, por exemplo, luz elétrica, ferrovias, bancos, porque eu preciso de investimento. Era isso que o Barão de Mauá pensava. Poxa, vamos fazer ferrovias, né? A primeira ferrovia o investimento é dele. Vamos trazer luz elétrica. É esse estímulo que ele dava. Muito importante para o progresso brasileiro. E também para um novo genocídio indígena. Ah, eu preciso desse pedaço de terra para passar uma ferrovia. Tchau, um abraço para vocês, né? Vamos dar um jeito de exterminar para a gente pegar esse pedacinho de terra, querido. Então também temos esse paralelo, né? O Brasil é especialista nisso. E uma outra coisa que o Brasil é especialista é na elite
Não vou falar que é burra, porque a gente pode ofender, mas é só entre nós, burra, tá? Por quê? Porque essa elite, ela queria lucrar. Poxa, legal, indústria, vou lucrar. Ah, mas precisa de modernização. Não, modernização vai mexer no meu pedaço de terra, vai mexer no que eu já tenho. Eu quero os mesmos direitos que os outros países do mundo têm, eu quero progredir que nem eles, mas eu não quero abrir mão dos meus privilégios. Eu não quero abrir mão de escravos, eu não quero abrir mão de terras. E ela foi minando os investimentos feitos pelo Barão de Mauá. Ele não conseguia progredir, não só ele, como qualquer progressista, tá? Então, pode parecer parecido com o que a gente tem hoje, não é mesmo? As pessoas têm medo, qualquer coisa que vá mexer na manutenção dos privilégios, não faça. E isso vem de muito tempo, tá? Vamos entender agora um pouquinho mais sobre um outro fator econômico. Muito bem, a Lei de Terras, também de 1850, a posse de terra passa a ficar atrelada à condição financeira, tá? E os imigrantes são vinculados ao dono da terra nos regimes de colonato. Também é importante entender que essa lei fez com que, fez com que existisse a manutenção e a priorização do latifúndio. Vamos por partes, a la Jack Stripador. Então, primeiro a gente tem o fato de ser atrelado ao capital, ao dinheiro, tá? A gente tinha ainda em alguns lugares regimes de sesmaria, vocês lembram disso? Eu estou muito indo longe hoje, né? No primeiro ano, vocês não lembram nem como era no almoço, vamos explicar. O dono da terra, a terra foi passada pelos portugueses a um português que veio para o Brasil e ganhou para gerar lucro para Portugal. Às vezes tinham camadas de terras em que ele não plantava, não achava que podia cultivar, e ele repassava para algumas pessoas. Chama isso de sesmarias. Não tem mais. Agora você quer terra, você vai comprar terra. Não tem documento para dizer que a terra é sua? Um abraço. Tenho para quem vender, essa terra é minha e eu vou repassar. Então, só tinha terra quem podia comprar a terra. O imigrante chegou aqui todo feliz, né? Todo satisfeito. Poxa, a mamia, vou pro Brasil, vou ficar rico, vou plantar trigo, vou fazer pane, tone, né? Não rolou. E quando ele chega aqui, primeiro que as despesas dele todas são pagas pelo empregador, pelo dono da terra que o contratou. Quando ele chega aqui, ele tem que trabalhar para pagar essas despesas de viagem, que estão rodando juros, tá? Ele ganha um pedacinho de terra e uma casinha dentro da terra do dono, tá? Não é dele. Ele ganha um espaço para ele cultivar. Pode plantar seu trigo aí, para fazer seu pão. Mas você vai trabalhar para mim. Lembram do sistema feudal? Assim, um pouco parecido, tá? Eu vou te pagar um salário, lógico que você não é meu escravo, e desse salário eu vou descontar o que eu gastei com você para você chegar aqui, tá bom? O italiano fala, tá bom, o italiano, o que quer que seja que veio, né? Ah, tá legal, eu vou deixar, porque na verdade, uma hora eu vou quitar a minha dívida e aí eu vou guardar dinheiro e vou comprar meu pedaço de terra. Só que ele precisa comer, ele precisa vestir, ele precisa tomar banho, usar papel higiênico e tudo mais. E a cidade é longe, né? Então, o que, que o proprietário da terra faz? Ele bota um armazém, ele arrenda um armazém dentro da propriedade dele e todo mundo que trabalha ali para ele compra nesse armazém. Mas todo mundo ganha muito pouco, então anota lá na cadernetinha. E aí é descontado do salário dele. E aí ele ganha uma miséria e ele nunca consegue sair dali. Ele fica atrelado àquela terra. Vantagem, né? Você dá o salário para o imigrante, aí você compra, sei lá, um saco de arroz em algum lugar por R$ 10, vende a 20. Você vai ter lucro ali. Você vai ter lucro dos juros que bancaram a vinda dele para cá. Aí o cara deve parar e pensar, mas assim, por que eu fiquei com escravo tanto tempo? Olha que mina de ouro. Não pensem que eles foram bonzinhos e falaram, droga, agora eu tenho que pagar um salário para o imigrante. O salário que muitas vezes voltava para ele, porque muitas das coisas que ele vendia eram produção dele também, né? Ou era de algum parceiro dele naquela produção. Tá bom? Que fique evidente isso aí para vocês. E para terminar, a manutenção do latifúndio também é muito importante, porque
eu não podendo comprar terras, permanece um grande número, grande fúndio terra na mão da mesma pessoa. Não importa se é produtivo ou improdutivo, se o meu gado está só passeando ou não, é meu, é minha terra. Problema que a gente tem até hoje. Que se falar em reforma agrária, o pessoal surta, já vê a foice, o martelo, já vê tudo vermelho na frente, quando reforma agrária é algo que foi feito na maioria dos países liberais, né? Porque gera mais renda, gera mais lucro para o próprio país. Mas isso aí é um assunto, uma outra conversa. A gente entendeu até aqui como é que funcionou, segundo Renato, os seus aspectos políticos e econômicos, e a gente vai entender como é que isso vai levar eles a uma crise, ao declínio e à proclamação da República. Não se anime, porque também foi um golpe militar. Volto com vocês na próxima aula. Curte, compartilha e fica comigo.